Nós temos feito a leitura do texto que encontra-se na primeira epístola de João, capítulo 4, os versículos 7 a 10, quando o apóstolo João está falando sobre o amor que nós devemos ter uns pelos outros, o amor que Deus teve por nós, e ele encerra essa importante lição falando que nós amamos a Deus porque Ele nos tem amado e Ele provou o seu amor por nós, enviando o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. E esse é um tema muito interessante das Escrituras, porque é uma palavra pouco utilizada, mas que nós precisamos conhecer o que isso quer dizer e que verdades espirituais isso traz para as nossas vidas. Propiciação. O que é propiciação e por que Jesus fez propiciação por nós e o que eu e você ganhamos com isso? Qual foi o benefício que a propiciação trouxe para as nossas vidas? E nós vamos ter a oportunidade de observar isso nesta noite. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus fez o homem, como disse Eclesiastes 7:29, Deus fez o homem puro, o homem foi feito sem pecado, foi feito à imagem de Deus, e este homem desobedeceu a Deus, caiu em pecado, e o pecado causou um distanciamento do homem e Deus. A Bíblia diz, Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isaías 59, 1 e 2 diz que Deus não tem as mãos encolhidas para que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados, disse Deus, fazem separação. Ele disse, a vossa iniquidade afasta de Deus. Então o que aconteceu quando o homem pecou foi exatamente isso. O homem afastou-se de Deus. O homem deu as costas para Deus e passou a viver uma vida distante de Deus, sem que houvesse mais comunhão do homem com Deus. Mas não só isso. Quando o homem deu as costas para Deus e afastou-se de Deus, Deus também deu as costas para o homem. Isso quer dizer apenas que Deus não podia mais receber o homem em comunhão consigo, uma vez que o homem estava no pecado, porque Deus é absolutamente santo e o homem agora estava pecador, em pecado, distante de Deus, e muita coisa Deus proveu para nós através da morte de Jesus Cristo para resolver todas essas questões. Mas há uma coisa em especial que nós precisamos estar atentos, porque é algo muito importante. É que com o pecado nós passamos a estar debaixo de uma condição completamente complicada para com Deus, porque na Epístola a Tiago, capítulo 4, versículo 4, Tiago diz, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Veja, no reino espiritual não existe neutralidade. Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então por isso Tiago diz, aquele que se faz amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Qual era a condição de todos nós quando estávamos distantes de Deus? Qual era a condição do homem quando afastou-se de Deus? O homem passou a ser inimigo de Deus. E porque agora é inimigo de Deus, vem algo muito pesado sobre aquele que é inimigo de Deus, que é a ira de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 6, diz, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A grande questão da ira aí é exatamente que nós precisamos entender que isso se trata de uma expressão para entendermos a reação de Deus contra o pecado. Quando a Bíblia fala a ira de Deus, não quer dizer uma raiva descontrolada, não quer dizer que Deus está
irado ou raivoso e capaz de perder a cabeça. Não, quer dizer apenas que a ira é a expressão da justiça de Deus contra o pecado. Quer dizer que agora todo pecador receberá a justa punição por causa do seu pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, todos estávamos debaixo da ira de Deus. Qualquer pessoa que estivesse distante de Deus e era inimigo de Deus estava nessa condição. O Senhor Jesus, o Evangelho de João, capítulo 3, registra Jesus conversando com Nicodemos e ensinando coisas profundas e extraordinárias, e no versículo 36 ele diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então imagine, queridos, que situação difícil. O homem distante de Deus, no pecado, morto espiritualmente e ainda inimigo de Deus, debaixo da ira de Deus, tendo apenas uma única certeza, que seria alvo do castigo por causa do pecado e da desobediência. Aquilo que levou o grande pregador Jonathan Edwards a pregar um dos maiores sermões de todos os tempos: pecadores nas mãos de um Deus irado. É para dizer, nós estávamos distante de Deus e debaixo da ira. Mas Deus, ele não queria isso, essa não era a vontade de Deus para com o homem. Então Deus providenciou algo, que foi mandar Jesus enviar o seu próprio Filho para morrer por nós, para, através disso, resolver o nosso problema concernente à vida eterna, para nos salvar. E com essa salvação, Deus proveu muitos benefícios para a nossa vida. O homem estava morto em seus delitos e pecados. Por causa disso, o homem também estava escravo do pecado, porque Pedro diz que aquele que é vencido do pecado, do tal se faz servo. O homem estava também com uma enorme dívida para com Deus, que o salmista diz que o dinheiro do mundo todo não dava para resgatar uma alma sequer, e ainda o homem era inimigo de Deus. Imagine qual era esse quadro espiritual. Por causa da morte espiritual do homem, Jesus fez por nós regeneração. Por causa da escravidão que nós estávamos debaixo do pecado, ele fez por nós redenção, o preço de resgate que ele pagou. Por causa da dívida enorme que nós tínhamos com Deus, ele nos comprou e fez por nós remissão, pagando a dívida que nós tínhamos. E por causa da inimizade que nós tínhamos com Deus e estamos debaixo da sua ira, Jesus fez propiciação. É aí que nós começamos a entender o que é a propiciação e como isso aconteceu para as nossas vidas. Nós precisamos então verificar que lá no Antigo Testamento, quando Deus quis fazer a primeira casa para a adoração, o primeiro santuário que Deus mandou construir, esse santuário tinha um pátio que era formado por uma cerca, e dentro desse pátio, o santuário, que havia 2 compartimentos. O primeiro compartimento, maior deles, chamado lugar santo, e o segundo compartimento, que estava além do véu, que era o lugar santíssimo. Dentro do pátio, todos os levitas tinham acesso. Dentro do lugar santo, só os sacerdotes tinham acesso. E no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote, e somente uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês, que era o dia do perdão, somente nesse dia é que o sumo sacerdote podia ir além do véu e entrar no lugar santíssimo, e ele ia para aquele lugar dirigindo-se especificamente a um móvel que ali havia, para ali sobre aquele móvel fazer o trabalho espiritual para providenciar o perdão de Deus para toda a nação de Israel. Ali dentro do lugar santíssimo havia um móvel que era uma caixa de madeira revestida de ouro por dentro e por fora, que era chamada a Arca do Testemunho. E sobre a arca, uma tampa que era toda de ouro maciço,
uma tampa de ouro, com 2 querubins de ouro em cima da tampa. Eles tinham os rostos voltados para baixo, como que olhando para dentro no interior da arca, e as asas tocavam uma a outra, e aquela peça que estava sobre a arca do testemunho era chamada propiciatório, e era exatamente ela que falava sobre a obra de propiciação. Se nós queremos saber o que é a obra de propiciação, nós temos que ir ao propiciatório para olhar o que ali acontecia e como isso se dava por nós. E então, quando Deus mandou que construísse aquele propiciatório, Êxodo capítulo 25, ele está falando sobre a construção de todas aquelas coisas, e no versículo 22 ele disse: e ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então há 3 coisas importantes que nós podemos aqui observar para perceber o que foi que Deus fez por nós. A primeira coisa é que quando ele mandou fazer a arca e o propiciatório, Deus disse assim: ali virei a ti. Isso nos diz o quê? A iniciativa de buscar a reconciliação foi de Deus. Quem era inimigo? Nós éramos os inimigos de Deus. Quem foi que afastou-se? Nós é que afastamos por causa do pecado. Quem era que precisava da reconciliação? Nós é que precisávamos da reconciliação, porque Deus não tem necessidade nenhuma. Deus não precisa de coisa nenhuma. Se você precisa de Deus, é certo que precisa. Se você entende que precisa de Deus, então você busca a Deus. Mas Deus não precisa de coisa nenhuma. Se quem precisa de tudo é o homem, nós é que precisávamos de Deus. O mais natural é que nós buscássemos, que nós pedíssemos, que nós procurássemos ser alcançados por Deus, porque nós é que estávamos condenados a uma vida eterna longe de Deus. Mas Deus, sabendo da nossa condição, então foi Deus quem tomou a iniciativa. Não foi nós que buscamos a Deus, mas Deus que buscou a nós inicialmente, porque Ele foi quem proveu para nós o instrumento de reconciliação. Imagine, alguém briga com você, alguém faz alguma coisa contra você, comete um agravo contra você, afasta-se por causa disso, e você é quem providencia a maneira de trazer essa pessoa de volta e fazer a reconciliação. Foi o que Deus fez conosco. Nós é que nos afastamos, nós é que estávamos distantes, nós é que precisávamos dele, e ele foi quem tomou a iniciativa. Foi ele quem mandou Jesus por nós, e por isso ele disse: ali eu virei a ti. Deus estava dizendo: eu é que mandei construir um santuário para que eu fosse até os homens, para mostrar a obra de reconciliação que ele queria fazer conosco. Deus tomou a iniciativa. Mas aí ele disse também: ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório. Deus estava entrando em comunicação. Deus estava buscando o homem e comunicando-se com o homem, para nós entendermos que Deus quer estabelecer um contato conosco. Deus quer estabelecer comunicação. Deus muitas vezes nas Escrituras vai dizer assim: vinde e argui-me, diz o Senhor. Ou ele diz assim: ele me invocará e eu lhe responderei. Deus está nos convidando para termos comunicação com Ele. Deus quer falar conosco, Ele quer ouvir a nossa voz, quer que nós ouçamos a voz dEle, Ele quer que nós tenhamos esta comunicação. Deus está nos chamando, dizendo: vinde, venham conversar comigo, vamos trocar ideias, vamos conversar. E nessa conversa Deus está dizendo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele disse ao profeta Jeremias, porque Deus tomou a iniciativa da comunicação. E como foi que Deus tomou a iniciativa? Ele mandou Jesus. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que, havendo Deus falado antigamente
aos pais de muitas maneiras por intermédio dos profetas, a nós falou-nos nos últimos dias por intermédio do Filho. Ou seja, a melhor comunicação que Deus teve conosco foi através de Jesus. Porque Jesus veio para que ele pudesse ser homem, e sendo homem, ele pudesse falar na linguagem do homem, e o homem pudesse ouvir a mensagem de Deus na sua própria linguagem, e ele pudesse assim fazer a ponte de ligação entre Deus e nós. Por isso que a reconciliação entre o homem e Deus foi feita por intermédio de Jesus. Romanos capítulo 5 e o versículo 9, ele diz: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Entende? A ira de Deus, a inimizade que havia entre o homem e Deus, agora Jesus veio trazendo a palavra de Deus, a comunicação de Deus. Por isso que João diz que ele é o Logos, o verbo, a comunicação, aquele que fala conosco. Por isso que no Apocalipse capítulo 19, ele está vindo para trazer ao homem essa solução final de Deus, e ele disse, o nome dele, ele se chama a Palavra de Deus, porque é a comunicação de Deus conosco. Veja Colossenses capítulo 1, que está escrito algo muito importante sobre a ira de Deus sendo removida por nós, por intermédio de Jesus Cristo. E ele diz assim, Colossenses capítulo 1, versículos 20 e 21, diz: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Você entende? Deus buscou a reconciliação com o homem, mandando Jesus Cristo para resolver essa questão e para estar conosco. E ainda em Êxodo capítulo 25, o versículo 8, quando Deus mandou construir o tabernáculo, ele disse assim: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. O que representava o propiciatório? O que representava aquele lugar? Representava a habitação de Deus. Era a primeira casa que Deus mandou construir. E o que é que quer dizer Deus mandando construir uma casa? Quer dizer que Deus queria morar entre nós. Quer dizer que Deus não queria afastamento, Deus não queria o homem distante, Ele queria reconciliação, queria o homem perto de si, e Ele queria comunhão conosco. E para ter comunhão conosco, Ele disse: eu quero morar no meio de vocês, eu quero habitar em vocês. E por isso Ele mandou Jesus, e o apóstolo João escreve dizendo que Deus enviou seu Filho para Ele morar entre nós. Ele disse: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Qualquer um agora que recebe a Cristo como Salvador, ele disse: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Ele quer morar conosco, assim como Deus mandou construir um santuário para morar entre os homens, para que ali fosse a sua casa. Agora Ele está querendo morar em nós para restabelecer a comunicação e a comunhão conosco. Quando disse: eu entrarei e ali cearei com ele e ele comigo, ele está dizendo: a comunhão será restaurada, a comunhão será refeita, restabelecida. Então, o que Deus estava nos dizendo por intermédio do propiciatório é: nós somos inimigos de Deus, mas Deus quer a reconciliação. Ele mandou Jesus para nos reconciliar com Deus. E essa é a grande obra que Jesus queria fazer por nós. Logo, há 3 textos no Novo Testamento que falam de propiciação. Em 3 situações diferentes, ou em 3 passagens diferentes do Novo Testamento, está usada ali a palavra propiciação. E nós precisamos então olhar para isso, para entender como foi que Deus fez essa propiciação por nós. A primeira palavra que eu gostaria de observar com os irmãos é Romanos capítulo 3 e o versículo 25. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Epístola aos Romanos capítulo 3 e o versículo 25
aqui está falando sobre propiciação. Romanos capítulo 3, versículo 25 diz: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. A primeira coisa que nós entendemos é: Deus é justo. Quando diz Deus é justo, queridos, quer dizer que Deus, ele não comete nenhum tipo de injustiça. Quer dizer que, sendo Deus justo, ele não poderia simplesmente passar a mão sobre a cabeça do homem e dizer: tá, tudo bem, faz de conta que você não fez nada. Não, porque Deus é justo. Naum capítulo 1 diz que Deus, ele é tardio em irar-se, ele está pronto para perdoar, mas diz assim: ele não tem o culpado por inocente. Isso quer dizer, todos eram pecadores. Se todos eram pecadores, então quer dizer que a justiça de Deus precisava ser resolvida. Por causa da sua justiça, Deus exigia que alguma coisa fosse feita para solucionar o problema. Não era algo que Deus simplesmente podia deixar para lá, porque uma vez que pecamos, nós agredimos a santidade de Deus. Entenda, querido, todo pecado agride a santidade de Deus. Todas as vezes que pecamos, nós cometemos um agravo contra Deus. Nós o agravamos porque o pecado é algo contrário à natureza de Deus. E todas as vezes que fazemos algo que é configurado como pecado, nós desagradamos, nós desobedecemos, nós estamos fazendo algo do qual Deus não se agrada. E se nós pensarmos nisso, nós vamos ter muito mais cuidado com relação a essa questão. Todas as vezes que nós pecamos, desagradamos a Deus e nos tornamos algo que agride a santidade de Deus, e por isso a justiça de Deus precisava ser satisfeita. Mas aí então o que Deus fez para que essa justiça fosse satisfeita? Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 1 e 2, fala sobre essa realidade. Primeira Epístola de João, capítulo 2, ele está falando sobre a obra de Jesus Cristo por nós e diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Nós pecamos, a justiça de Deus precisava ser satisfeita, então o que Deus fez? Mandou Jesus para tomar o nosso lugar. Jesus foi o nosso substituto. Ele recebeu sobre si toda a punição que era para nós, e ele se colocou no lugar de nosso advogado. A palavra advogado no grego, parakletos, é um advérbio de estar junto, e parakletos quer dizer aquele que é um chamamento, chamado para estar junto. Parakletos quer dizer aquele que foi chamado para estar junto a alguém, a fim de ajudá-lo em qualquer circunstância. Era uma palavra muito utilizada no meio jurídico, porque dizia exatamente alguém que era chamado para ajudar outro em situações jurídicas. É de onde vem a nossa palavra advogado. Ad, o prefixo grego de junto, vocatus, chamamento, chamado. Advocatus quer dizer chamado para estar junto. Advogado, aquele que é chamado para estar ao lado do outro, a fim de ajudá-lo em alguma coisa. É exatamente essa a função que Jesus desempenha por nós. Ele disse assim: filhinhos, João disse, filhinhos, não pequeis. Como tem que ser a vida de um crente? Sem pecado. Como é que nós devemos viver para agradar a Deus? Não pecando. Pecado na vida de um crente tem que ser um acidente. Não pode ser algo premeditado. Aquele que vive querendo pecar, que vive com vontade de pecar, aquele que vive querendo experimentar do pecado, é alguém que ainda não vive para agradar a Deus.
mas Deus sabe da nossa condição de pecadores, então ele sabia que não era possível nós, na natureza humana pecaminosa, vivermos completamente isentos do pecado. Mas ele está falando sobre qual é a vontade de Deus para nós. Ele disse: filhinhos, não pequeis. Agora, se pecardes, tendes um advogado, um paracletos, alguém que foi chamado para estar ao seu lado. Ele está dizendo: você não está sozinho, porque Jesus veio sabendo da nossa condição de pecador e sabendo que nós estávamos distantes de Deus. Jesus veio para assumir o nosso lugar, para tomar o nosso lugar e para nos ajudar nessas questões. Ele veio para substituir e também para rogar por nós, para estar junto ao Pai, rogando por nós. Se alguém perguntar o que é que Jesus está fazendo agora, qual é a função de Jesus, o que é que ele está desempenhando nesse momento, apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, e ele disse: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita do Pai e também intercede por nós. Porque a Bíblia diz que Satanás, o acusador dos nossos irmãos, ele está lá para nos acusar de dia e de noite. Tudo aquilo que você fizer contrário à palavra de Deus abre legalidade para Satanás lhe acusar. Todas as vezes que você comete pecados que agridem a palavra de Deus e a santidade de Deus, abre legalidade para Satanás acusar, porque ele está acusando baseado na palavra. A justiça de Deus está baseada na palavra, e então ele está lá para nos acusar. Mas graças a Deus que também nós temos um advogado. Ele está junto ao Pai, e ele disse: ele intercede por nós. Uma das poucas orações que a Bíblia registra que Jesus fez é João capítulo 17, e ele está dizendo: Pai, eu rogo, e eu rogo não só por esses, os discípulos que estavam, mas por todos aqueles que hão de crer em mim. Ele está dizendo: quando você e eu nem existíamos ainda, Jesus já estava orando por nós, Jesus já estava intercedendo por nós. E às vezes a situação está difícil, às vezes os problemas são muito grandes, às vezes nós somos acuados por problemas e dificuldades na nossa vida, e nós temos vontade de desistir, nós temos vontade de parar, nós temos vontade de voltar atrás, nós achamos que não vai dar certo, que está tudo perdido, achamos que situações são complicadas na nossa vida, e quando nós por alguma razão cometemos algum pecado, aí muitas vezes alguém pode pensar: está tudo perdido, não tem mais jeito. Mas há jeito sim, porque nós temos um advogado que está intercedendo por nós junto ao Pai. Quando você sentir-se numa situação que achar que não tem mais jeito, aí você lembra do hino 193 da harpa cristã, e quando você assim: eu estou querendo parar, eu estou querendo desistir, Deus não dá mais, aí você se lembra: ele intercede por ti, minha alma espera nele, com fé e calma, Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Temos um advogado. Ele disse: ele é o advogado e ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele é o instrumento de reconciliação com Deus. O advogado foi aquele que veio para satisfazer a justiça de Deus, recebendo sobre si mesmo a culpa que era nossa, mas também é alguém que nos levou a Deus, que trouxe o homem para perto de Deus, a fim de prover a reconciliação do homem com Deus. E por isso é que nós encontramos o texto que nós lemos de 1ª Epístola de João, capítulo 4, e ele diz no versículo 10: nisto está o amor,
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. O que ele está dizendo? Sabe qual é a causa da propiciação? É o amor de Deus. Porque Deus nos amou, não querendo que o homem estivesse longe, distante, afastado, Ele mandou o seu próprio Filho para morrer por nós, para ir em busca do homem e trazer o homem para a reconciliação. Por isso que o apóstolo Paulo disse que, escrevendo a Timóteo, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele se fez homem. Imagine como o homem estava brigado, intrigado, inimigo de Deus. Deus estava inimigo do homem. Então Jesus Cristo veio para tomar a mão de um, tomar a mão do outro e aproximar-se, fazer reconciliação, desfazer a inimizade. O apóstolo Paulo diz que na cruz ele desfez a inimizade, promovendo a reconciliação, para que agora o homem fosse aproximado de Deus e a inimizade fosse desfeita. E essa obra se chama propiciação, é a ação reparadora de tornar Deus propício ao homem para anular a ira de Deus e tornar o homem salvo na pessoa de Jesus Cristo. E foi exatamente isso que ele fez por nós. E isso é para dizer, isso foi por causa do amor de Deus. Deus nos ama tanto que eu e você, sendo inimigos, ele providenciou um meio para a reconciliação entre estes dois. Há um livro que fala sobre a obra de missões que foi realizada na África, e ele fala sobre um episódio interessante. O livro é O Totem da Paz, quando o missionário foi enviado para tribos que eram inimigas e que viviam brigando, matando entre si, e ele orava e ele pensava: meu Deus, como é que eu vou alcançar essas tribos com a mensagem do Evangelho, porque nada neles abria brecha para a mensagem de salvação. E eles entraram em guerra e estavam matando-se uns aos outros naquelas tribos, até que um homem resolveu mudar essa situação. Então ele pegou o seu filho e fez um acordo de paz com a tribo vizinha e ofereceu o seu filho para que o chefe daquela tribo o criasse. A mãe chorando, e foi toda aquela confusão, e o missionário vendo aquela situação, e ele pegou o seu filho e entregou ao chefe da outra tribo para que o menino fosse criado pelo outro chefe. E ele disse: na nossa tradição, isso quer dizer que a reconciliação entre as tribos acontece, e enquanto aquele rapaz for vivo e criado na outra tribo, ele representa a paz, a reconciliação que foi feita entre os dois povos. E aí foi exatamente quando o missionário sentou todo mundo lá e disse: olha, vocês eram inimigos de Deus, vocês estavam brigados com Deus e estavam debaixo da ira de Deus, mas o que Deus fez, exatamente o que vocês fizeram para fazer a paz. Deus pegou o seu filho e mandou para vocês, a fim de que ele viesse para promover a paz, a reconciliação. E enquanto o seu filho Jesus Cristo for vivo, ele quer dizer que vocês têm direito de ter paz com Deus. Foi a porta que Deus abriu para a mensagem do Evangelho chegar ali. Depois você lê o Totem da Paz para perceber essa história e entender como isso tudo funcionou. Mas isso é para dizer, Deus transformou o inimigo agora em um amigo, porque uma vez salvos na pessoa de Jesus e em Cristo Jesus, Jesus agora olha para os seus amigos, para os seus discípulos e diz: olha, eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas agora eu chamo vocês de amigos, porque o amigo é que está junto, o amigo é que está próximo, o amigo é que possui comunhão, o amigo é aquele que caminha junto. E o que Deus quer conosco agora é caminharmos junto, é estar conosco. Ele nos transformou em amigos. Jesus contou uma parábola, Lucas capítulo 18, e Jesus estava falando sobre como é que você se faz amigo de Deus. É muito fácil, é só você entender
que, sendo pecador e sendo inimigo de Deus, você não pode fazer coisa nenhuma por si mesmo, então recebe a Jesus e confia completamente em Jesus para ele promover a reconciliação. Porque Jesus contou a parábola falando sobre aqueles que confiavam em si mesmo e desprezavam os outros. Ele disse: 2 homens subiram para a oração. Um era um fariseu, o outro era um publicano. O fariseu era um homem da lei, era um homem que buscava andar segundo a lei de Moisés, era alguém respeitado pelo povo por causa da sua religiosidade, era alguém que tinha fama de ser um homem correto, um homem da lei. E o outro era um publicano. Publicano era aqueles que serviam aos romanos como coletores de impostos. Eles eram desprezados por todos. Quando os homens quiseram acusar a Jesus, dizendo que Jesus era um pecador, eles disseram que Jesus era endemoniado, que era samaritano e que era amigo dos publicanos. Ou seja, tudo que a lei de Moisés condenava. Um endemoniado, alguém que serve às trevas. Um samaritano, alguém que é estranho à lei de Moisés. E um publicano, alguém que serve ao Império Romano, tirando o dinheiro do próprio povo judeu para dar ao Império Romano. Então o publicano era alguém desprezado, um pária da sociedade, era a terceira pessoa depois de ninguém. Esses 2 homens subiram ao templo para orar. O fariseu, confiando na sua justiça própria, confiando na sua religiosidade, confiando na sua própria condição, orava. Eu acho tão interessante que o texto diz que ele orava de si para si mesmo. E ele orava dizendo: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, gentinha. Eles são adúlteros, roubadores. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo. Ele confiava na sua justiça própria, confiava que ele poderia fazer alguma coisa para satisfazer a justiça de Deus. Mas o publicano, sendo ele publicano, entendendo que ele não tinha condição nenhuma por si mesmo, ele disse, nem coragem de olhar para cima ele teve, mas batia no peito e dizia assim: ó Deus, sê propício a mim, que eu sou um pecador. E quando ele disse isso, Jesus disse: o publicano desceu para casa justificado, e o fariseu não, porque qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado, e qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. Jesus estava dizendo: não confie na sua própria justiça. Não é por causa da sua bondade, não é porque você é bonzinho, não é porque você pode fazer alguma coisa boa que você vai alcançar a salvação, ou que Jesus lhe salvou porque você era bom. Não, Jesus lhe salvou porque Deus nos amou, e porque nos amou com um amor tão grande, mandou Jesus para morrer em nosso lugar, e para isso acontecendo, ele satisfazer a justiça de Deus. Segundo a Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ele diz que aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele se cumprisse a justiça de Deus. Ou seja, em Cristo a justiça de Deus foi satisfeita, e a ira de Deus foi desfeita em Jesus, e agora Jesus nos aproxima do Pai e nos leva até o Pai, para agora nós sermos amigos de Deus. Quem é você em Jesus Cristo? Você agora é amigo de Deus. É um amigo que trouxe-nos para perto do Pai. É um amigo que, para ser nosso amigo, deu a própria vida por nós. É um amigo que, para nos aproximar de Deus, teve que ir até a cruz. E para demonstrar o amor de Deus por nós na cruz, ele na cruz reconciliou-nos com Deus. Era como lá no propiciatório, quando o sumo sacerdote entrava e oferecia sangue do sacrifício sobre o propiciatório, Deus falava com Moisés, lhe dizia todas as coisas que ele precisava saber, e Deus tinha comunhão ali, recebendo aquele sacrifício do povo. Na cruz, Jesus ofereceu sacrifício por nós, do seu próprio sangue, e resolveu a inimizade. Queridos,
Não sei como é que você se sente com isso, mas você deveria estar muito, muito, muito agradecido a Deus, porque a inimizade foi desfeita. Você imagine a ira de Deus que estava sobre nós. Romanos 5:9, eu já citei aqui, disse que por causa do seu sangue, sendo justificados pelo sangue, nós somos por ele salvos da ira. Não haverá mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais inimizade entre nós e Deus. Eu e você podemos falar com Deus, podemos ter comunhão com Deus, podemos entrar na presença de Deus sem ter medo de nenhum castigo, de nada que vá trazer contra nós qualquer punição, porque Jesus já levou sobre si a culpa que era nossa e ele nos reconciliou com Deus. Ele nos transformou amigos de Deus ao invés de inimigos que nós éramos, fazendo a obra de reconciliação. Como se chama a obra de reconciliação que Jesus fez por nós? Chama-se propiciação. O amigo que nos trouxe para Jesus. E há um hino muito bonito que Sérgio Lopes canta falando sobre esta amizade que ele provou por nós, morrendo por nós na cruz do Calvário. E ele diz assim: o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei dos meus dilemas e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isto teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma destas muitas vidas era eu. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olha por de quem tanto mal lhe fez, os olhos de um inimigo, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Aleluia! Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Ele morreu por mim e por você para reconciliar-nos com Deus. Deu a sua própria vida por causa do grande amor com que Deus nos amou. Ele fez propiciação por nós. Agora a inimizade foi desfeita e nós podemos entrar na presença do Senhor como amigos, como filhos, como alguém chegado que tem comunhão com Deus, porque Jesus, o nosso amigo, morreu por nós e nos fez propiciação pelos nossos pecados. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cada um de vocês.